Já te falaram em algum momento, em alguma questão da sua vida, seja numa leitura de registro acástico, que você foi uma rainha, que você foi um rei, um nobre? Como lidar com essa informação de saber que você já teve muito poder e agora você está vivendo uma vida que muitas vezes é muito honrada, mas mediana, né? Você já ouviu falar que tem partes suas que tiveram poder e que, através de você, querem reconquistar isso, só que sem escrúpulos? Por que que eu tô falando tudo isso, esse papo que para você pode parecer maluco? Porque esse é um padrão que eu encontro muito nas captações psíquicas do meu trabalho com memórias de vidas passadas, onde a gente acessa essas memórias que estão apegadas ao poder. Mas diferente de muito que a gente tem de romantismo, de lei de causa e efeito, que você é assim porque você teve poder e fez mau uso dele, aqui eu quero expandir um pouco mais para que você não utilize isso como uma justificativa, mas entenda o que é que implica na sua vida ter tido vivências, carregar vivências que tiveram contato com o poder. E todos nós, de certa medida, carregamos isso em algum lugar. Mas antes de tudo isso, antes de toda essa maluquice que você deve estar pensando, né? E você vai ver que, na verdade, muita coisa do que eu falar aqui você vai conseguir olhar em si ou já viu em outras pessoas. Muito prazer. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e estou trazendo essa série de vídeos. Vou tentar fazer pelo menos 10, mas podem ser mais do que isso, de relatos de padrões psíquicos, de fragmentos de consciência, de memórias de vidas passadas que eu já encontrei e já trabalhei dentro dos atendimentos com captação psíquica. Se você não sabe, um dos lugares principais que eu trabalho com a captação psíquica é tanto nos meus atendimentos particulares, mas também tem o Projeto Franciscanos, que é uma parceria minha com a minha colega Almira. E a gente tem o site nosso, onde você pode ver nossas informações e os nossos contatos, ou entrar em contato diretamente comigo. E aí eu posso te explicar e falar um pouco mais. E eu já gravei um vídeo para falar sobre memórias de vidas passadas. Então, vê ele lá primeiro e depois você volta para cá. Tá aqui no meu canal, é um dos primeiros, que você vai ver lá. Mas falando de memórias que você carrega que tiveram contato com o poder. Vamos pegar um exemplo aqui clássico de uma pessoa, um rei, vamos supor assim. Você veio aqui e disse que sua vida está estagnada. De diversas formas, você se sente frustrado com o que você está vivendo, com o seu casamento, com o seu emprego, com o seu relacionamento extra, com tudo na sua vida. Parece que não faz sentido, não encaixa, não traz para você, o que você esperava que iria trazer e você quer mais. E você está cansada dessa frustração e você me procurou, ou procurou a Almira, para ter atendimento no projeto Franciscanos, com captação psíquica, para ver se vai que esse negócio de memórias de vidas passadas desengata a minha vida, né. E aí a gente agendou, você me contou da sua vida, das suas frustrações, e a gente chegou à conclusão de que, hã, tem que aprofundar um pouquinho mais de como você está olhando a vida, né. Que padrões inconscientes que estão interferindo no seu olhar com a vida, porque você sente essa frustração, mas você olha, o casamento está bem, você olha, os filhos estão bem, as contas estão mais ou menos em dia, não tem nada muito preocupante nesse sentido, né. Você está num emprego bacana, a casa está bem estruturada, não tem nenhuma mãe ou pai dando problema ainda, então não faz sentido essa frustração. É algo inconsciente, é algo instintivo. E a gente anota esse foco e aí eu vou e me aparece na captação um registro, uma memória, né, um fragmento de consciência de um rei lá belo, poderoso, pomposo, com toda a sua força de poder de
de realização, né, ou seja, ele tem um rei antigamente, né, essa figura de poder, ele tinha uma autoridade quase que suprema, dependendo do tempo e hora, do tempo histórico e tal, não vamos entrar nesse mérito aqui. Não vamos entrar nessa seara tão a fundo assim, mas alguém que vivenciou mais poder do que os outros. E isso gera uma vida, de certa forma, com algumas comodidades. Gera uma vida com algumas, relações muito mais gostosas, algumas facilidades, né. E aqui eu não vou nem entrar no mérito de personalidades que abusaram do poder, porque todos nós, em certa medida, conseguimos fazer isso muito bem. Quando nos é dado poder, é muito fácil da gente tender a usá-lo de uma forma equivocada. A gente precisa aprender a lidar com o nosso poder. Claro que certas pessoas acabam adquirindo poder e a decisão delas afeta muito mais pessoas. Ou seja, poder aqui entenda de uma forma como sinônimo de responsabilidade. Porque muita gente acha que quer poder, mas a vida na sua soberania não entrega, né? Porque às vezes a pessoa vai se ferrar. E muitas outras já têm outros meios, né, de prosperar financeiramente sem necessariamente estar em princípios. Mas isso vai gerando atrelamentos, isso vai gerando coisas que numa jornada mais longa vai demorar muito tempo para ser trabalhado, né? Mas eu dei essa volta toda para você entender que, hã, não é especial, exclusivo de você se você foi um rei ou uma rainha, porque o que realmente importa é o que você está vivendo agora. Essa memória é esse registro, ele não tem um corpo físico. Esse corpo físico, você que está vivenciando na matéria, é quem tem que ter ou buscar ter o protagonismo. E se você, por acaso, carrega essa necessidade de ter mais, que isso seja agregado em você com novos valores, com valores mais íntegros. Ou simplesmente que isso seja renovado. E olha como é contraditório, mas cada um está num momento diferente, cada um precisa de alguma coisa diferente, está trabalhando alguma coisa diferente. No vídeo anterior, eu falei justamente do oposto, de padrões que você carrega, que estão presos numa questão de humildade, de simplicidade e que te impedem de expandir, e agora a gente está falando do oposto, que são padrões que estão presos numa vida muito mais estruturada em luxos, em coisas não necessárias, e impede você de vivenciar no agora, de se nutrir do que você já construiu. Não que você não possa pensar em ir além, mas que você faça as pazes com esse momento de agora para depois fazer isso de uma forma muito mais estruturada, para você conseguir realmente olhar para sua família, para os seus relacionamentos e se nutrir deles, mesmo com todos os defeitos, mesmo com a briga com aquele marido teimoso, aquele filho que está meio rebelde, que a gente possa não deixar que essas frustrações dominem a gente, né? Porque aí, se essa personalidade começa a ganhar força, porque você está frustrado e ele está frustrado, daí vocês entram em ressonância, ele vai começar a projetar em você toda essa megalomania dele. Daí você vai querer começar a gastar demais, você só vai se sentir bem se você estiver em lugares associados ao poder, e você vai gerando adoecimentos e atrelamentos cada vez piores para sua vida, né. Então, preste atenção nisso, não se surpreenda se aparecer alguém disser que você foi alguém poderoso na vida passada. Mas entenda isso como uma forma de olhar para a sua vida de uma forma com valores melhores, com valores mais humanos e horizontais, né. Não que você não possa adquirir poder. E sem contar que não necessariamente a pessoa que teve poder, que, né, essa memória, ele carrega uma arrogância, uma soberba, às vezes ele conseguiu de uma certa forma utilizar mais ou menos bem esse poder. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.